Buenos dias! Olá, que tal? Tudo bem, turma? Como vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês e espero que estejam todos muito, muito bem. Vamos para mais uma aula? Hoje a aula está, demais, hein? Nós vamos aprender a falar um monte de adjetivo e um mais interessante do que o outro. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, fica ligadinho, hein? Aí, para introduzir, nós temos aí uma história em quadrinhos de Gaturro. Fala o quê? Fala sobre os adjetivos, descrevendo personalidades. Então, nós não vamos aprender um monte de adjetivos, aprender a falar qualidades, defeitos, né, das pessoas, só por falar, não. Nós vamos aprender aqueles que servem principalmente para descrever personalidades, porque é isso que nós estamos tratando aí como assunto principal neste capítulo, né? Então diz assim: Olá, bem-vindo inverno. Nem me contestou, que tipo frio. Então ele estava falando de uma coisa e depois acabou fazendo o quê? Usando a mesma palavra para duas construções. Então a mesma palavra frio e inverno, que estão 100% relacionadas, né? Quando a gente fala de inverno, nós falamos de frio, né? Então, estão as duas relacionadas. Nós vamos agora começar a analisar aí na parte de baixo. Então, a primeira pergunta é assim: como se construye el sentido de humor en la tira? Justamente isto. Por el juego entre la expresión frío de temperatura e frío de personalidade. Então, esse sentido aí de humor se dá justo com essa palavra que tem, né, uma expressão aí em duplo sentido, né? Posso entender de duas formas diferentes, certo? Vamos fazendo junto comigo, tá bom? Em la tira o... Aí já passou a resposta, sim, não vale, né? Assim, em la tira, el invierno assume características de un ser humano, no es tipo confiable o refiere al tiempo atmosférico. É atmosférico, tá? Em espanhol, não é atmosférico, não. Né? Atmósfero é nenhuma dessas duas últimas, né? Então, assume características de um ser humano, porque ele estava esperando que o inverno respondesse para ele, né? Ele falou assim: olha, bem-vindo inverno, né? Nem me contestou. Então, como se fosse uma coisa abstrata, não teria como ele esperar a resposta. Então, ele qualificou aí na forma humana, tá? Por isso que esta é a resposta correta. Depois, aqui embaixo, vai falar sobre uma estrutura gramatical que nós utilizamos nesses casos. Então, diz, en la expresión que tipo frío, frío es un adjetivo que además de relacionarse a indiferencia, remite a una característica del invierno. Los adjetivos tienen como función especificar, restringir o resaltar las características de los seres. Puede incluso indicar as propriedades dos seres. Então, o que eu disse? Que nessa expressão que tipo frio, frio é um adjetivo. Ó, em espanhol, frio tem acento porque é um hiato, tá? A união de uma sílaba fraca com uma sílaba forte, a separação, eu coloco acento na sílaba fraca, tá? Então, por isso tem acento em espanhol. Por favor, não vou escrever sem acento. Então, frio é o quê? É um adjetivo que, além de fazer uma relação, né? Relacionar essa indiferença, também está aí remetindo, fazendo ligação direta a essa característica do inverno. Então, depois usou essa informação para dizer que os adjetivos, eles têm vários tipos de função. Eles especificam, especificar, eles vão restringir, ressaltar características dos seres, certo? Então, eu expliquei um pouquinho mais detalhado, mas isso aqui é a mesma coisa do nosso português, o uso do adjetivo, tá? Então, diz assim: generalmente, para describir la personalidad de una persona,
usamos a estrutura. Então, existem regrinhas, estruturas que nós devemos seguir, como esta, para expressar, né, uma finalidade, que no caso aqui seria descrever a personalidade de uma pessoa. Então, daqui para frente, nós vamos aprender vários adjetivos, né? Vamos aprender várias colocações de personalidades. Para quê? Para aprender a descrever. E descrever é sinônimo de que eu preciso saber usar esta regra. Como ela é formada? Sujeito, ou seja, eu tenho um sujeito. Depois eu tenho o verbo ser. Este verbo ser, ele vai estar conjugado para a pessoa, ó, para o sujeito correspondente. Se aqui é um grupo, são eles, o verbo ser vai estar conjugado para eles, que em espanhol é ellos, né? Se aqui o meu sujeito sou eu, por exemplo, então é eu teria que conjugar o verbo ser para eu. E depois de ter feito isso, é quando eu coloco o adjetivo correspondente. Então, aqui nós temos dois exemplos, ó. Rosa é o sujeito, azul o verbo ser. E nessa cor aqui, um verde meio clarinho aí, né, meio apagado, o adjetivo. Então, ó, ella, sujeito, pronome pessoal da terceira pessoa do singular. É a conjugação do verbo ser para a terceira pessoa do singular. Eu sou, tu eres, ele, ella, usted es. Certo? Então, ele masculino, ella feminino e usted formal. Né? As três formas diferentes para a mesma pessoa do pronome. Depois, o adjetivo, generosa. Ó, em português a gente fala generosa. Aqui não tem nenhuma generosa, certo? É generosa, tá? Fala diferente, é generosa, mais chique, né? Generosa, tá? E o outro lado aqui, ó, outro exemplo. Pedro e Juan. Se eu transformo Pedro e Juan, que são os meus sujeitos, em pronome pessoal, eu diria que Pedro e João são eles. Eles é terceira pessoa do plural, que em espanhol nós chamamos de ellos, ellas ou ustedes. Então, ellos, masculino, ellas, feminino e ustedes, o formal. Então, o meu verbo ser aqui da regra, ó, está conjugado para esta terceira pessoa. Então, de novo, ó, eu sou, tu eres, ele es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Então, a forma verbal. E depois, um adjetivo, que agora eu quis colocar o valientes. Ó, não é valente, não é valente também não, não tem nenhum valente aqui, né? É valientes, valientes, tá? Repitam aí junto comigo quando eu estiver ensinando vocês a falar essas palavrinhas, tá bom? Además, puedes decir que tipo de persona te gustaría ser usando la estructura. Me gustaría ser mais o adjetivo. E depois, tratarei de ser mais o adjetivo. Então, o que é isso aqui, ó? Eu posso fazer a descrição, descrever aí esta personalidade de uma pessoa. Ou eu também posso dizer que tipo de pessoa eu gostaria, ou outra pessoa gostaria de ser. Então, se eu gostaria de ser eu em primeira pessoa, então eu vou dizer me gostaria ser e depois eu vou colocar o adjetivo. Em algum momento aqui eu disse que eu vou conjugar o verbo ser aqui neste caso? Não. Isso aqui é uma expressão fixa. Vai fixar desta forma. Eu vou introduzir a minha oração quando eu tenho esse objetivo exatamente assim. O único termo que vai variar aqui é o adjetivo, né? Que eu vou colocar o correspondente que eu quiser dizer, né? E depois, quando eu falar assim, tratarei de ser, olha, eu vou tentar, viu? Quando você fala assim, eu vou tentar, não te garanto não, mas eu vou tentar. Em espanhol, você diz tratarei de ser, também uma expressão fixa. Não pode ser modificada nenhum dos termos aqui dela. Agora, o que eu posso? O adjetivo que eu vou colocar o que eu quero expressar, certo? Então, me gustaría ser compreensiva, tratarei de ser organizada. Então, aí, a aplicação dessas outras duas
possibilidades. Virem a página. Página seguinte, página 24, né? Aqui, ó, nós vamos ver alguns adjetivos que podem ser usados em mais de uma categoria. Por que categoria? Porque aqui embaixo nós vamos fazer um exercício. Esse aqui, ops, o meu tem resposta, né? Belezinha, os espertinhos já queriam parar aí, né? Nós vamos conhecer todos esses adjetivos que servem para falar sobre personalidade. Olha quantos, muitos, e são extremamente importantes. Muito, porque é o que a gente fala toda hora, a gente só sabe falar da vida dos outros, né? Fala da vida dos outros o dia inteiro, né? Oh, meu Deus, que belezinha, né? Oh, maravilha, né? Fala da vida dos outros, fala bem, não é? Não fala bem? Então, tem que saber falar em espanhol, certo? Então, o que o exercício está querendo? Que nós não só aprendemos, assim, vamos, não quer que a gente aprenda, não vamos aprender aí, aprendamos todos esses do nada. Não, quer que a gente aprenda em categorias, Então, aí vocês têm 5 colunas, ou seja, 5, né, tipos, traços de personalidade. 5 traços de personalidade. Que é justo aquela teoria da aula passada. Vocês estão lembrados como era a sigla lá, as siglas dos 5 fatores lá, 5 traços característicos de uma personalidade? Fator O, C, E, A, N. Forma oceano, né? Oceano. Foi o que nós trabalhamos na última aula. Então, aí está definido pelo uso. Aqui não tem como eu descer agora, mas olhem aí para o livro. Aí tem apertura a la experiência, responsabilidade, extraversión, amabilidade, inestabilidade emocional, tá? Então, cada um dos grupos, vocês podem encaixar aqui, ó. Tem alguns que pode ir, né? Entrar em 2, né? Um adjetivo, uma característica, às vezes vai entrar em 2 grupos, tipo, não sei, deixa eu procurar um aqui para dar o exemplo para vocês. Deixa eu ver, vamos ver um. Vamos pensar, pensem aí também, junto comigo, tá? Vamos ver. Nossa, quantos, né? Eu olhando aqui assim, nossa, são muitos, 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 muitos. Valiente. Vamos analisar valiente. Uma pessoa valiente, ela pode estar na categoria do abertura à experiência. Então, uma pessoa valiente pode estar aí dentro desta categoria, porque eu posso dizer que é uma pessoa aberta, uma pessoa valente, que ela não tem medo de desafios, né? Ou também não tem medo de novas experiências, de aprender coisas novas e outras coisas relacionadas, vamos dizer assim, né? E depois, em qual outro desses 4 aí que nós temos que poderia encaixar também este valiente aí que nós indicamos? Qual que vocês acham? Pode ser uma inestabilidade emocional? Pode. Sabe por quê? Porque assim, uma pessoa que é valente, né? Pelo menos em espanhol você entende assim, ó. Uma pessoa que é valente, ela está aberta a novas experiências, mas ela acaba se tornando um pouco, vamos dizer, que ela se torna flexível a determinadas situações. Ela é valente, mas será que é 100% em tudo? Será que se hoje ela tiver com uma instabilidade emocional, estiver abalada de alguma forma, ela vai ser valente igual como se ela não estivesse nessa situação? Então, são características de personalidade, porém não são coisas estáveis, coisas que não vão mudar jamais, tá? E assim por diante. Então, vocês vão fazer este exercício. Vocês vão tirar todas as palavras daqui,
colocar aí nas colunas correspondentes e traduzir aquelas que vocês não sabem o que significa. Por quê? Como é outro idioma, se vocês não buscarem, porque às vezes você entende fácil, você olha aqui no céu, mal-humorado. Eu já sei que é uma pessoa que sempre está de mau humor. Não vou precisar traduzir, porque eu já consigo, ao olhar a palavra, entender o que ela significa. Agora, por exemplo, você olha tacanho e você sabe o que significa? Não, porque é uma palavra diferente do nosso vocabulário, né? Então, tacanho é um que nós falamos assim, entre aspas, aqui no Brasil, mão de vaca, né? Ó, segura o dinheiro que é uma beleza, né? Então, é uma pessoa tacanha, tacanho, tá? E pode ser usado de outras formas essa palavra também, né? É uma pessoa mesquinha, né? Uma pessoa, né, meio quase que egoísta, um pouco egoísta, né? Dependendo do conceito. Vocês não iam saber, então vocês vão procurar. Tenho certeza que vocês não sabem o que é mesmo olhando o desenho. Cascaréias. Tenho certeza que vocês não sabem o que é. Então vocês vão procurar. Entenderam? Então, cada um vai procurar palavras determinadas, nem todo mundo. Agora, vai ter alguém que vai procurar tudo? Acho que é meio difícil, né? Não vai ter necessidade. Então, vocês vão fazer as colunas, vão pausar aqui a videoaula, vai pausar. Vai fazer com calma, tá? Ninguém que tem com pressa, tem tempo. Vocês vão fazer com calma. Então, vocês vão fazer toda a relação desses adjetivos nas colunas. Agora, eu já vou colocar aqui em seguida a correção. Eu vou confiar que vocês fizeram sozinhos e só estão corrigindo comigo. É pro bem de vocês. Porque se vocês só copiarem, vocês não vão prestar atenção na palavra, não vão ter dúvida, não vão procurar e depois, ó, na hora da prova, vai ficar com dificuldade. Então, sigam as minhas recomendações, é pro bem de vocês, tá bom? Então, tem que ficar desta forma, certo? Abertura à experiência, prudente, cobarde, conservador, convencional, ambicioso y valiente. Responsabilidad, modesto, tacaño, trabajador, honesto. Descuidado, poco cuidadoso, prudente, cauteloso, cauto, vago, relajado, perezoso y fiel. Extraversión, aburrido, amigable, simpático, agradable, alegre, jovial, pesado, malhumorado, presumido, coqueto y tímido. Amabilidad, malo, travieso, encantador, cruel, creído, engreído, de mala leche. Eu já ensinei para vocês de mala leche, hein? Venenoso, soso, regeneroso, amable, fiel, ingenuo, inocente. Y después, inestabilidad emocional, sensato, de humor cambiante, loco, chiflado, discutidor, cascarrabias e tranquilo. Ó, aqui está, eu falei errado, é generoso. Agora sim, agora saiu, hein? É generoso, tá bom? Generoso. Então, depois repitam essas palavras, aprendam a dizê-las, certo? Tudo bem, turma? Olha, por hoje é só, tem bastante coisa para vocês fazerem aí, tá? Semana que vem nós vamos continuar a nossa apostila e isso aí tem que estar bem fundamentado, porque nós vamos continuar vendo questões da gramática que vocês vão precisar ter o domínio aí desses adjetivos, senão nós vamos entrar em comparações. E como você vai comparar uma pessoa com outra se você não sabe nem quais são as possibilidades de comparação, não sabe escrever? Então, é extremamente importante essa atividade vocês fazerem com calma e com muita atenção, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até mais!